Fala pessoal, mais um Sirva-se e hoje tá um pouco diferente aqui, tá com uma concentração de pessoas aqui nunca vista antes na história desse podcast. Tem 3 pessoas que estão aparecendo no vídeo, mais 2 que não estão necessariamente aparecendo. Rapaz, vou explicar. Né? Alguns meses atrás, eu te chamo sempre de Padilha, não sei se é José, se é Raimundo. Alguém me falou que teu nome era Raimundo, eu falei, eu não conheço. José Raimundo Padilha, mas eu já cortei o Raimundo faz muito tempo. Padilha veio aqui e a gente contando histórias, ele falando todo do trabalho. E aí, cara, eu com essa cabeça de doido, eu falei, pô, quero fazer uma cerveja, Padilha, e aí? E aí a gente falou e não ficou só no quero, né? Exatamente. Nós chamamos aí 2 amigos, você capitaneou aí essa história toda, trouxe a Pacas através do Vander e a Índigo, através do Fábio. Isso. E, cara, a gente montou uma história que eu achei que ia ser muito mais simples e no final descobrimos que não é tão simples assim, né? O Léo tá aqui como voz do além hoje, que é o nosso chefe de bar aqui, que não tá aparecendo. A Érica, que é a nossa produtora, tá todo mundo aqui pra gente finalmente mostrar pro mundo a nossa cerveja, nossa Xochubiru. Mas vamos contar a história toda, né, Padilha? E vamos apresentar os amigos aqui também antes, né? Vander, Fábio, se apresentem. Eu acho que eles podem falar melhor a respeito das empresas, mas basicamente a ideia foi juntar 2 caras que eu respeito, que eu gosto, que são microcervejeiros artesanais independentes, isso é importante a gente falar, né, para ajudar a gente nessa empreitada. Então, assim, um prazer estar aqui, obrigado pelo projeto, pelo convite. Sou o Vander da Pacas. A Pacas é uma cervejaria independente, familiar, né? Isso é Vander importante. cervejeiro, sommelier. A Mari, que faz toda a parte administrativa importante, né, pra gente estar junto. Fizemos 5 anos agora em agosto. Amamos estilos clássicos. Somos uma cervejaria cigana, aliás, ambos, né? Sim. Pacas e Índigo, cervejaria cigano. Parênteses. Aquela cervejaria que terceiriza a produção, a gente não tem uma planta fabril. E nesse processo nosso de vida, a gente fez várias colaborativas. E algumas delas com a Índigo. Então, quando eu recebi o convite seu, Padilha, né? Olha, tem um restaurante japonês, Copacabana, quer brincar com o drink deles, eu não vou entrar muito e deixa a galera explicar qual é da cerveja. A gente ficou super feliz e é a nossa DNA. Fazer estilos clássicos e colaborativos com amigos. E vocês são amigos. Fábio, e a Índigo? Então, a Índigo também é uma cervejaria cigana, como o Vander falou. A gente está há pouco tempo no mercado, 3 anos. Eu falo, gente, sou só eu. A Índigo só é Fábio, entendeu? 3 anos, 3 anos só. 3 a anos, dá 4 impressão anos. que eu tenho que vocês estão mas eu já estou mais tempo no mercado, mas com a Índigo tem pouco tempo. Legal. E também seguindo receita própria, aquele estilo cigano, fazendo a cerveja em outras fábricas e tudo, terceirizando, mas sempre mantendo a minha cara nas receitas, do que a gente quer, e pegando as colaborativas, projetos. Esse projeto foi bem desafiador. Bastante. E foi bastante, né? Foi muito interessante. Foi interessante, mas o resultado final foi bem legal. Vou mostrar aqui a Pacas, a Índigo. Estão sempre presentes nos festivais aí de festivais, cerveja, nos eventos. eventos. Eles trouxeram né? aqui também a gente tava brincando que isso aqui é um pint, né? Pint, Mas não necessariamente é um pint. Um pint tem 400 e quantos ml exatamente? 473 ml é um pint. Esse aqui tem 500 e pouquinho. Mas tem um pint britânico, tem um pint americano, tem essa diferença. Tá, aí alguém vai nos dizer exatamente que pint é esse no final das contas, já. Copo da Índigo aqui. Já é uma caldeirinha. Isso é uma caldeiretinha, né? 300 clássico, ml, clássico. 300 ml, clássico. Com o Jeep da Índigo, que existe, tá? Esse Jeep existe, anda, funciona. E ele é amarelo? Amarelo. É exatamente esse daí. É isso aí. Muito bacana. Isso aqui é uma Califórnia. A Califórnia é a primeira cerveja da Índigo, que já tem 2 medalhas em festivais. Legal. E sempre tá
É um estilo antigo, né? Mas a Índigo, ela faz uma referência à escola americana? Não necessariamente. Não. Eu sigo a escola que eu mais gosto. Vamos dizer, pode ser americana, tem inglesa. A belga que eu ainda nunca fiz nada. Eu ainda estou pensando um dia fazer alguma belga, mas o restante todos já fiz. Eu vou pedir aqui só pro Wander jogar o microfone aqui pro Léo. Claro, agora. Só dar uma mexidinha aí pro Léo pra gente explicar qual foi a brincadeira inicial. Que o Dani Di vai morrer do coração nesse momento. Dani Di vai morrer do coração. Enquanto isso, eu lembrei o nome do copo. Copo Funk. Pode falar que todo mundo... Tá todo mundo vendo? Então foi. Dani Di me chamou minha atenção aqui agora. Tomei um... Ainda bem que eu não tô de fone, porque eu ia tomar um... Eu fui cuidador. A ideia inicial da nossa cerveja, depois do papo que eu tive com o Padilha aqui, eu cheguei pro Léo e falei, o Léo, meu chefe de bar, que tá aqui escondidinho, voz do além hoje, falei, cara, a gente tem a oportunidade de fazer uma cerveja nossa e talvez o drink mais representativo da nossa carta seja o que a gente chama de Shiso Smash, né, Léo? Explica pra gente o que é o Shiso Smash, vai sair o áudio aí, a galera vai sair, né? Hoje eu tô de coadjuvante aqui, aquela voz do podcast que sai ali no fundo. Mas a criação veio do Shiso Smash, né? A inspiração, na verdade. A gente fez a base de shochu, a folhinha de shiso com contraste de limão e açúcar, dá aquele sabor interessante que todo mundo acha que tem maçã verde, todo mundo acha que tem um sabor de uva frutado ali, sendo que é a pura combinação dos ingredientes ali, né? As notas que aparecem, né? Ele é bastante refrescante, né? Ele puxa para um quê de uma sour, e foi daí que veio a ideia, exatamente. Né? E o Shiso Smash, ele nasceu por acaso ali, né? Eu fazia os coquetéis mais estilo europeu, né? Mais classicão. Então, a primeira vez que eu fiz o Shiso Smash, eu fiz ele com um gin. Então, eu falei, experimenta aqui essa versão com gin japonês. Aí ele provou, né? Aí, quando o Nando provou, ele falou assim, e se a gente fizesse com shochu? Eu falei, vamos tentar. Eu nunca usei o shochu. Foi a primeira vez ali que eu usei o shochu fora do livro, né? Entendeu? E quando a gente testou, deu super certo, porque ele ficou agradável, deu uma nota que não tinha quando a gente usava o gin, né? Que é essa notinha frutada, parece uma notinha málica. Shochu é um destilado japonês, nesse caso era de cevada, que foge bastante do clássico, mas deu um resultado muito, muito satisfatório. Muito bom e um coquetel super leve, impressionante, que deu altas referências também fora, né? Depois que eu publiquei o Shiso Smash, muitas pessoas que são amigos meus falaram, cara, esse drink é muito foda, eu tenho uma criação inspirada nele e isso é muito gratificante. É muito legal, né? E assim, eu vou até falar além, não com relação ao drink, que é muito diferente, mas a apresentação do Shiso Smash que nós usamos, ela foi inspirada no pessoal lá do The Punch, meu amigo lá, Ricardo Miyazaki, de São Paulo, que até falei com ele depois, falei, cara, a inspiração da apresentação é a sua, mas o conteúdo é completamente diferente, né? Então, The Punch Bar, São Paulo, quem não conhece, tem que conhecer, é um lugar inacreditável, gostaria muito de receber o Ricardo aqui um dia também. Legal, e eu me lembro que foi na nossa conversa falando sobre Catarina Sour, porque aí quando eu falei de Catarina Sour, né, que é o primeiro estilo de cerveja que foi criado aqui no Brasil e é catalogado nos guias de estilo mundiais, quando você falou, mas sour, né, você linkou logo, né, a esse coquetel, né, ou você achava assim, poxa, eu acho que porque a maioria das pessoas tem como referência Pilsen, né? Então a Pilsen não tem muita praia, assim, de um restaurante japonês. E aí eu me lembro que quando eu falei de sour, você falou, eu acho que pode ser uma cerveja legal para um restaurante japonês, porque realmente a sour, ela harmoniza muito bem com culinária oriental de um modo geral. E aí a gente pensou nesse coquetel, né, que era uma assinatura do Haru na carta de drinks, né? E a primeira ideia foi a gente tentar reproduzir na cerveja, aí que vem a complexidade, né? E aí que vem o convite. A gente estava num evento de cervejeiro
E o Padilha estava fazendo algumas degustações, harmonizações, e naquela semana, foi sexta, sábado, domingo, foram 3 dias, ele falou assim, Fábio, você faz sour. Wander, você está sempre com a Índigo. Pacas e Índigo, quer assumir aí um desafio? Começou o desafio aí, né? Que a gente ia chegar, onde ia chegar, conhecemos o drink e volto para você, Padilha. Vai. Eu acho muito legal porque, assim, a ideia original foi fazer uma versão em cerveja do drink. E hoje a gente chegou, depois de ter experimentado os ingredientes, as dosagens e tudo, a gente chegou numa cerveja que tem uma assinatura própria, né? Então, uma cerveja que ela é, por si, ela não é a versão de um drink, mas ela foi inspirada no drink, né? E tem que ficar muito claro que não é um white label, né? Não é algo que já existe, que a gente... Exatamente. Isso é inédito. Isso é inédito. Isso é inédito. Nós fomos e voltamos uma meia dúzia de vezes. Exatamente. Né? Não era isso, não é isso, né? E volta, todo mundo com os projetos em paralelo. Volta. Né? E aí chegou no final a gente queria... tivesse Shiso aí, o Shiso não caiu necessariamente é um ingrediente que não trabalha bem na cerveja, a gente descobriu isso no processo. Entrou tudo bem. No processo, tudo desenvolvendo, dia a dia. Cara, o processo realmente de chegar ao produto final, aquilo que a gente vai engarrafar, foi angustiante até, porque caraca, não é exatamente isso. Né? Mas estamos próximos, mas não chegou. Porque a gente faz um desenho, né? E muitas vezes aquele desenho a gente não consegue chegar por algum ingrediente que a gente pensou, né? Que a gente pensou e que realmente ele na cerveja não caía muito bem. Foi exatamente o que aconteceu. Só que aí a gente começou a ir para um outro tipo de desenho que ficou muito mais com a cara, eu acho que, do Haru, uma cerveja leve, refrescante, que tem uma acidez na medida, né? E eu acho que... A lata tá lindíssima. Tá lindíssima, né? Quem foi o amigo mesmo que fez? Foi o Walter. Foi o Walter. Walter, obrigado, viu? Ficou inacreditavelmente bonita a lata. Ficou linda, Ficou né? linda com a sua ideia, né? De ter o atum. A arte do atum é do Daniel Tucci, que é um puta tatuador, artista plástico de primeira qualidade. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro. Pô, que legal. Mas ao mesmo tempo, Menino, você falou aí que é angustiante, né? A gente vai nessas indas e vindas de amostras, né? E traz a amostra 1 até para a galera ficar por dentro. A gente acabou, acho que na amostra 11.2.3 e blenda uma com a outra e um pouco de uma com a outra, mas esse é o desafio. E para trazer algo inédito. É uma releitura do Smash. E aí entrava até a questão da cor, lembra? Da tonalidade, se a gente vai brincar. E tá uma cerveja, ficou uma cerveja super delicada. E que combina totalmente com... E embora seja uma cerveja, não é algo tão pilsen, né? Exatamente. Assim, quando a gente fala de cerveja, as pessoas na hora pensam naquela blondezinha, aquela cor douradinha, cerveja carbonatada, aquela espumona, né? Que tá, não sei o quê. Não é bem isso a pegada, né? É uma cerveja que precisa ser explicada para um não conhecedor. Para quem tá habituado a tomar cerveja especial, é mais fácil que o cara tá já na pegada de provar algo diferente e tá tudo bem. Agora, quem não é muito bebedor de cerveja, é uma cerveja que precisa ser explicada, né? Sim, e eu acho que isso é muito interessante, ela ser uma cerveja de um restaurante, né? Porque eu acho que ela está cumprindo uma função ali de ser uma função de harmonizar e ser complementar ao que o restaurante faz, que é criações gastronômicas. Então essa cerveja, ela vai além da Pilsen. Ela é igualmente leve e refrescante, como uma Pilsen mas ela não tem o sabor da Pilsen. Eu acho que o grande destaque dela é a acidez, né? Uma acidez muito leve, uma acidez que não é agressiva, que agrada o paladar. E muito interessante, né? Só de lembrar, eu já estou salivando, mas a acidez, ela traz essa salivação que vai muito bem para uma harmonização. Então, nos pratos de culinária oriental, de um modo geral, que tem muita pegada cítrica, tem muita especiaria também, mas muito frescor, né, muito peixe, ela casa perfeitamente bem.
Muito bacana. E o importante, o cliente que for, o Haru, também conhecer o drink, né? Isso é legal. Isso vai ser muito bacana. Ele vai pegar o drink, beber o drink, que é lindo, né? Charmoso, o copo, aquele cubo de gelo, né? A folha ali aparecendo, a tonalidade e fazer a releitura para dentro. O Léo vai poder brincar muito com isso aqui, né? E fora que pode criar várias soluções. Exatamente, né? Esse é uma coisa muito legal, é trabalhar essa coquetelaria com cerveja como ingrediente, né? A galera não está muito habituada aqui no Rio, né, com drinks com cerveja, mas é uma coisa que eu aprendi lá na época do Astor, a brincar com cerveja, o chopp e o drink ali, né, e o Fábio, que na época, né, era o chefe de bar lá, né, ele criava a carta de um modo geral com amaros, aperitivos, cerveja, acidez, e combinava muito com o local também, entendeu? Por conta do frescor, né, dos alimentos que estão em volta ali. Né? E isso traz muita lembrança já me dá gatilho já de criar algumas coisas. E uma coisa legal das cervejas sour, né, que elas se prestam muito a fazer outras coisas que não são muito convencionais. Por exemplo, você pegar uma ostra in natura, né, que geralmente você coloca ali um limãozinho e tal, mas ao invés de colocar limão, você pode colocar uma sour, né, e comer a ostra, que é maravilhoso. E ninguém pensa nisso. Né? Então, ela é uma sour. Ela é uma sour. A gente vai colocá-la em campeonatos? Como é que vai ser essa história aí? O ano que vem ela entra em algum campeonato ela aí? Ela entra, acho que como não tem que... A gente tem que estudar o regulamento, a classificação correta, mas ela entra, com certeza. Vou contar um segredo. Uma classificação para ela, para a gente ganhar logo de cara. Vou contar um segredo aqui que uma coisa que ajuda muito a você quando você está numa competição de cerveja é você saber em qual categoria você inscrever. Então, assim, além de fazer uma boa cerveja, é você estudar bem o regulamento para você saber aonde aqueles atributos sensoriais, aquele perfil sensorial da tua cerveja está encaixado, né? Isso é importante. Então a gente precisa dar uma estudada aí no... Mas consegue entrar em alguma... Com certeza. E ano que vem tem vários. Com certeza, né? Nem que seja categoria experimental. Também. Tem categoria experimental? Experimental. Que irado. Sim, a ideia é essa, é a pessoa brincar e criar e chegar no experimental. A cerveja é um mundo muito mais livre, eu digo isso com uma certa frequência, muito mais livre do que o mundo do vinho, por exemplo, né? O mundo do vinho depende do que tá do sol, do clima que tá fazendo lá fora, não depende muito do homem, né? A cerveja é cozinhar. Né, eu tenho esse ingrediente aqui, o que eu quero fazer com isso, o que eu vou conseguir fazer com isso. Então você consegue fazer, ao contrário do vinho, né, tem uma frase maravilhosa na cerveja que eu acho legal, que é o seguinte, o vinho é feito por fazendeiros, a cerveja é feita por engenheiros, né? Então tem muito engenho aí na hora de você desenhar e pensar onde é que você vai chegar, da mesma maneira que um chefe de cozinha, da mesma maneira que montar um cardápio, criar um prato, por exemplo, é criar uma cerveja. Pô, que legal. E vocês no dia a dia de vocês na produção, como é que é o dia a dia do cervejeiro? Cara, que vocês estão pensando no teu dia? Porque no final das contas, por mais que seja algo muito bacana e criar e tal, se não tiver aceitação de público, não faz sentido, né? Assim, todas as receitas da Pacas, eu acho que assim como as da Índigo, são receitas que eu fiz em casa. Eu faço cerveja desde 2014. Tá casado ainda ou já tua mulher já te abandonou? Casada. E ela fez curso cervejeiro. Ela sabe fazer cerveja. Então casou, e a mulher dele é sócia dele. Casou certo. A Ruiva, a Mari é Ruiva, inclusive ela tem uma cerveja. O que é maravilhosa. Ela ama a Irish Red Ale e a gente lançou há 2 meses uma cerveja chamada Ruiva Pacas, uma cerveja que ela pedia desde o início da Pacas e agora, inclusive, desce tanque essa semana de um novo lote. Uma Irish vermelhinha para combinar com a ruiva lá. Então, assim, todas as nossas receitas eu desenvolvi em casa. E aí, isso, quando você falou, eu estava fazendo aqui um paralelo. Quando a gente foi e voltou várias vezes, né, com as amostras, basicamente é isso que a gente faz em casa, né? A gente faz lá, imagina que um lúpulo vai surtir tal efeito, que aquele malte vai te entregar aquilo que você quer, e a gente faz de novo, corrige, até para não ir para a fábrica, que aí já é um volume muito maior, né, e tem um custo, uma roleta russa, né, de qualquer maneira.
Mas a gente desenvolve, tem um cronograma de braçagens, que a gente, no caso da Pacas, a Ipacas, a gente tenta, que é a América IPA, eu até trouxe aí pra gente fazer um brinde daqui a pouco, não ficar sem, porque é uma cerveja assim como a Stout, e eu vou intercalando as outras, a Double, a Red agora, né, eu tô achando que eu não vou poder ficar sem, que a aceitação foi excelente, graças a Deus, fora as colaborativas que a gente vai encaixando ao longo do caminho. Colaborativa é muita oportunidade, a gente, óbvio, planeja fazer colaborativa, mas isso aqui que aconteceu foi uma oportunidade. Com certeza. A gente não estava ali, né? Então vamos caminhar. Não estava no radar. Não estava no radar, não estava no radar, e vamos caminhar em paralelo. Por isso que às vezes demora mais, você está com seus projetos, a gente com nossos projetos, mas basicamente a gente tem um cronograma de braçagem. Cigano tem essa desvantagem, a gente acha que o tanque lá de 2.000 litros às vezes vai estar disponível, não está. Né? Você está parado. Depende muito da fábrica. Depende muito da fábrica, muito da demanda da fábrica. Tem fábricas que têm as linhas próprias e vão encaixando ciganos. Tem fábricas que atendem mais ciganos. E a gente vai tocando aí conforme as vendas também, né? A gente também acha que vai. O giro. De acordo com a demanda e o giro. A aceitação do público. A aceitação do público. E aí, o Fábio também pode falar a Índigo tem bastante aceitação com a Catarina Sour, a Sour de Amora, que faz sempre sucesso. Ela leva só polpa de fruta, então ela fica aquele vermelho, chama atenção. E para eu chegar nessa base de sour, foram acho que fazendo em casa uns 4 anos fazendo sour em casa, caseiro, para testar. Para acertar. Sim, você faz uma, aí você faz outra, aí você usa uma vez uma fruta, usa outra, aí você volta na Amora, aí volta frutas vermelhas, você não, vou continuar na Amora. Você faz um processo, aí quando você chega na fábrica e fala, minha receita é essa. Rapaz, o cervejeiro fala, ixi, isso aí não dá pra fazer na fábrica, não. Não dá pra fazer em escala. Em escala e nem como. O que você usou de fruta, aí se você for usar aqui, vai entupir tudo. Você volta pra casa, testa de novo. Você falou da Ruiva, a Ruiva a gente fez em casa. A gente fez na casa do Fábio. A primeira teste, né? Quando eu falo fazer em casa, não é que a gente comercializa. Não. A teste, né? Vamos dizer assim. Vai lá, panelinha. Eu faço todo mês em casa uma cerveja para testar a receita, ou testar algum malte, algum lúpulo, eu sempre faço. Sempre tem alguma lá na geladeira que eu fiz. E daí que surge, acho que eu vou criando. E isso é importante, né? Porque se a gente não conhecer, né? Uma coisa é você pegar e ler a descrição do lúpulo. Outra coisa, exemplo de lúpulo ou fermento, a gente já testou vários. Outra coisa é você entender na prática, se aquela descrição bate com aquilo dali que você tá lendo e do resultado que você teve. E eu acho que nesse mercado, onde as grandes são muito grandes e a gente é muito pequeno, mas a gente está aí caminhando com, acho que a qualidade da nossa cerveja, a qualidade do trabalho, né? E apresentação e atendimento, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está fazendo. E o que eu acho bacana também, aí falar um pouquinho da participação desse entrosamento entre o cervejeiro e o sommelier, né? Eu acho que essa interação é muito importante, porque a profissão de sommelier de cerveja é uma profissão recente. Sim. Esse ano está completando 20 anos da primeira turma no mundo de sommelier de cerveja, que foi em 2004. Então, é muito recente essa profissão. E, na realidade, o sommelier de cerveja vem até resgatar o que a grande indústria perdeu, que é essa criatividade do cervejeiro caseiro, de ficar testando e tal, né? Porque hoje as grandes indústrias, elas focam mais no grande giro da Pilsen. Então, o mestre cervejeiro hoje é um grande especialista em Pilsen, né? E o cervejeiro caseiro veio trazer isso, e o sommelier de cerveja, por causa daquela necessidade que ele tem, né, de profissão, de entender dos estilos, da diversidade das escolas e dos atributos sensoriais das cervejas, eu acho que acaba contribuindo muito de uma maneira complementar a do cervejeiro caseiro, né? Então, tem um amigo meu que fala que, assim, os melhores mercados de cerveja é onde você tem um cervejeiro caseiro, um movimento de cervejeiro caseiro forte e uma indústria forte também. Isso a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem aí a Serva Carioca, por exemplo, nasceu no Rio de Janeiro, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais do Rio de Janeiro, em 2006. E acho que foi 2006. E nós temos uma indústria muito forte também, né? De cerveja. O brasileiro é bebedor de cerveja, né?
Olha, eu tenho uma teoria que é uma teoria baseada em nenhuma estatística oficial, tá? Mas eu acho que se você for pensar na grande população, o país acho que o brasileiro é um bebedor de cachaça. Tá? E se você for ir para a periferia, para o Nordeste, para o Norte, porque a gente só pensa na cachaça artesanal, que na prateleira do supermercado tem uma garrafa que custa de cachaça, não estou falando de cerveja, que custa R$400, uma garrafa de cachaça, né? Mas a cachaça mesmo que a população... A branquinha... ela é baratinha, ela é mais barata que cerveja, né? Mais barato que cerveja. Então... Corote é cachaça? Corote é uma... É um negocinho que é bom preço de nada. Colorido. Corote, na verdade, é uma marca que tem bebidas mistas e tem destilados. É porque eu lembro até que é um negócio muito baratinho que adolescente resolveu começar a tomar e ferrou a vida de quem tomou, de quem tinha dinheiro pra tomar só aquilo ali, né? Exatamente, a galera lançou a bebida mista com o nome do corote, né? E na realidade essas destilarias às vezes eles nem destilam, né? Eles compram álcool de cereal de um modo geral e colocam ali infusões e tal. Embala e vende. De uma maneira assim, com controle microbiológico, com toda uma questão séria por trás. Né? O problema é o controle de quem bebe, né? Não tem controle. Aí, no dia seguinte... Enfim, né? Tem uma legislação, uma ciência por trás, principalmente marcas como Corote, que tem que vem de mercado, tem que ter toda a legislação. Exatamente. Então, eles estão dentro da margem, né, eles não são informais, né? Pelo contrário, são formais. Agora, é isso, né? É uma bebida assim, onde você coloca o álcool de cereais, você compra o álcool de cereais dos grandes plantadores de cana e tal. E aí o cara faz ali uma receita que fica gostosa de beber e tem um teor alcoólico expressivo. Inclusive, assim, eu só puxando... Existe, já que tocou nesse assunto, eu não sei nem se tem tanta relevância assim, mas tem uma galera em Teresópolis que criou aquela catuaba selvagem. Foi criado por uma galera de Teresópolis e o principal mercado consumidor deles, inclusive, é o Nordeste. Os caras enriqueceram com esse negócio. Não tem uma história dessa? Na realidade, é uma história bem interessante, né? Uma indústria que fazia vinho, não vinho fino, mas vinho de mesa, né? Vinho dessas garrafões de 5 litros e tal. E tiveram muito sucesso nessa venda de vinhos e tal, e aí eles fizeram a catuaba selvagem. Catuaba selvagem, que é aquela que tem um cara segurando. Isso, exatamente. E ela bombou, ela bombou. E, inclusive, foi por conta dela, por conta desse sucesso da catuaba selvagem, que nasceu a marca Teresópolis. Exatamente, né? Que é a galera da Teresópolis. Exatamente, a galera da Teresópolis montou a cervejaria em 2012, se eu não me engano. Que é um lugar incrível de se visitar em Teresópolis. O sucesso que a indústria teve com a catuaba selvagem. Eles têm lá a Vila Sangalen, né? Esse lá que eu fiz meu primeiro curso de cerveja artesanal. Com o de Martino. Tudo se encontra. Hoje, o Gabriel de Martino, ele tá na Teresópolis, que agora é da Coca-Cola. Que se tornou algo tão relevante que foi vendido para Coca-Cola. Exatamente. É engraçado que quando se fala de catuaba, né, você vê um produto, só o nome, né, da marca. Mas pouca gente sabe que a catuaba vem de uma casca de uma madeira. Sim. Entendeu? Sim. E aí o pessoal fica, catuaba é uma casca? É por isso que a galera fala que tomar catuaba faz bem para algumas coisas, né? Não sei se eu posso falar isso aqui. Catuaba, pó de serra, os caras... Já tem esses coquetéis antigos assim, que a galera... Essas garrafadas, né? Infusando a cachaça em um e outra ali, junta e dá uma receita mágica ali. Tu tem alguma receita com esses negócios? Não. Tá escondido. Não divide com ninguém. Muito bom. Muito legal. E, cara, a nossa... Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô na expectativa, curioso com o que os clientes vão... Qual a impressão que os clientes vão ter, né? Porque
é algo realmente que foge do campo comum, né? A Sauer, por si só, já é uma cerveja que foge do campo comum, né? Exato, né? Eu acho que hoje a gente tem um público já que está acostumado com o sour, né? Você vê que o paladar ele muda ao longo do tempo, é uma questão cultural, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo aí de uma grande indústria, ninguém imaginaria que a Heineken estaria dominando o mercado hoje como ela domina há 15 anos atrás. O pessoal falava assim, ela é muito forte, ela é muito amarga, né? E eu acho que mudou o paladar das pessoas, né? O paladar evoluiu, não apenas para o amargor, mas para todo o resto dentro da gastronomia, seja comida, seja bebida. Então, assim, a gente está vindo aí dos anos 80 para cá, que foi o auge do fast food, para uma comida mais slow food, seja no restaurante japonês, seja na cervejaria, em todo lugar. Café, cachaça, hambúrguer, né? Tudo que você coloca na boca, seja comendo ou bebendo, a gente vem aí dos anos 80 para cá sendo mais artesanal, conhecendo mais o produtor, conhecendo mais o ingrediente, sabendo, e eu acho que isso está começando a contaminar o público, que está mudando o paladar, né? As pessoas estão mais acessíveis ao amargor, não acessíveis, né? Mas elas estão mais assim disponíveis e curiosas, perfeito, para o amargor, para a acidez, né? E quando você tem um produto que é diferenciado assim, eu acho que as pessoas... A Heineken talvez tenha preparado o mercado para essa disponibilidade do amargor, por exemplo, né? Com certeza. Mas quando você fala, Menando, assim, na curiosidade do público, é muito legal, porque as sours da Índigo, elas já não têm essa acidez proeminente. Você pega a acidez total, né? Você bebe uma Pilsen, bebe uma sour, você vê a diferença. Mas existem sours extremamente ácidas. Eu brinco até que é trinca-dente. Tá ali aquele lance que trinca o dente. Derrete o esmalte do dente. Derrete aquela pasta de dente de manhã. E assim, vai ser muito legal, porque ela é uma cerveja de entrada. Ela vai harmonizar com os seus pratos. Eu acredito muito. E vai ser muito legal. A gente fez agora, ali no Utopia, o G20, 3 dias de evento. Estava plugada, foi uma operação conjunta, a gente faz muitas operações conjuntas em evento, a Índigo e Pax, e estava plugada a sour de Amora. O que é sour? O que é sour? Prova aqui. Nossa, é delicado. Quando vê o rosa, a pessoa não quero. Se fosse então um copo de vidro, né, que a gente tivesse servido, aí conquistava todo mundo. Então, vão chegar no restaurante, prova o drink. O que é uma sour? É uma cerveja. Ah, mas é ácido? Não, prova. Tem acidez? Tem. Mas nada agressivo. O Léo vai poder brincar muito com isso. Poder abrir a cerveja lá, dar para a pessoa provar. Sim. Mesmo cervejas que a gente não classifica como sours, elas podem ter uma acidez, como, por exemplo, Vitibia. Né? Vitibia faz um sucesso tremendo aqui no Brasil. Mas é uma cerveja macia, né? Agradável. Exatamente, agradável. Mas se você perceber, ela tem uma acidez que as outras cervejas, uma Pilsen, não tem. Né? Então, assim, mas você nem percebe. Até mesmo a cerveja, a Weizen, que a maioria das pessoas fala assim, é doce, né? Mas ela lá no fundo ela tem uma acidez imperceptível, que se você não tiver numa degustação guiada e alguém te apontar, percebe a acidez, você nem nota, mas ela tem uma acidez. Então, essa acidez ela é muito boa para o paladar. Abre as papilas, faz a gente salivar, deixa a gente muito mais... É ótimo para comida japonesa, oriental de um modo geral, ela é espetacular. Para peixes, perfeito. Porque eu vejo muito gastronômica, né? Exatamente, eu vejo muita galera no Haru também, optando pelas cervejas, sempre mais ácido ali. Sal, né? Que a gente trabalha ali. E engraçado que a gente pode brincar aí com o shochu e com a cerveja, entendeu? E a gente pode fazer até um churrai lá, brincando com o pessoal, porque eles fazem a
eles colocam um chuchu dentro da cerveja, né? E já vira praticamente um drink que eles tomam muito lá, que é o chuchu com é verdade, uma cerveja ali. Eles fazem um highball na hora, né? Jogam um copinho dentro assim. Olha, interessante, hein? Então, aí seria uma experiência à parte, porque a gente tá com um produto que tem um chuchu dentro também da cerveja, né? E quando a gente vai fazer o highball, a gente vai fazer um highball, na verdade, com cerveja. Né? Uau! Já vamos fazer o lote 2 só pro Léo brincar. E como é que vocês... A gente tá falando muito de produto, sensação de boca e tudo mais. Falou um pouquinho aqui de como vocês lidam no dia a dia, mas e essa parte da venda, né? Vocês vão vender, em teoria, muito mais para pessoa jurídica do que para pessoa física. Né, de onde sai o volume de venda que talvez justifique o trabalho de vocês. O comprador, ele está preparado para todas essas informações que você está passando? Em geral, os bares têm profissionais que já estão preparados para entender isso que vocês estão oferecendo, ou eles compram às vezes só por não, ela é linda, vermelhinha, tal, não sei o que, eu vou comprar porque as características visuais dela vão fazer sucesso. Então, no caso da Índigo, acho que tem a Pacas, a gente tem um PDV, um cliente bem restrito, vamos dizer assim. São bares artesanais, armazéns mais especializados. Então, teoricamente, a maioria tem já um pessoal treinado. Pessoal já de um sommelier, um que já faz a carta, ou até um gerente que já entende, um dono que já entende um pouco. Então, a gente consegue direcionar um pouco mais. Porém, tem bares que a gente sabe que tem que trabalhar um pouco mais. Tem que chegar lá, conversar com o garçom, conversar com o gerente, dar um treinamento, porque a rotatividade de garçom é muito alta. Então, não são todos que entendem de cerveja, ainda mais artesanal. Muitos nem bebem. Muitos não bebem a cerveja, estão vendendo sem saber o que estão vendendo. Tem uma galera que... Então, a pessoa, eu quero aquela vermelhinha que está ali no balcão. Ele vai trazer, mas ele não explicou que é uma sour, que ela é mais ácida, que ela é feita de amora. Então, no primeiro gole, a pessoa pode estranhar. Ou aquela double IPA mais amarga, mais alcoólica. Então, às vezes, tem que ter realmente um treinamento, tem que ter um direcionamento melhor. Senão, realmente, você vai vender uma cerveja que pode ser considerada campeã, ou ter prêmio, ou ter excelente qualidade. Sim, né? Pode ser. Tá no lugar errado e não tem sem uma pessoa para explicar. Acontece. Não é nem que tá no lugar errado, tá no lugar que certo, talvez a pessoa deveria explicar. Sim. E não tem quem explique, aí causa... E aí entra a expectativa, porque pode gerar uma frustração. Né? Pode gerar uma frustração. Um cara vai querer uma Pilsen, toma uma cerveja ácida, muito ácida, por exemplo, ele vai falar assim, Isso foi um papo que a gente teve, porque o cervejeiro, em geral, ele gosta do amargor, né? Potência amargor. Falo, vamos amargar hoje, não tem uma expressão dessa? Assim, tem uma galera que fala, hoje eu vou amargar, que tá querendo tomar uma cerveja de... Tem uma frase que a gente fala que, assim, de doce já basta a vida. Eu, particularmente, tenho curtido muito, eu amo IPA, mas eu tenho curtido muito a fase de Lager. Tipo uma Czech Pilsner, uma Bohemia Pilsner, uma Munich Helles, eu tenho... Que é o amargor dentro da Pilsner. O amargor dentro da Pilsner. Se eu entregar aqui pro leigo, bebe isso aqui, uma Bohemia Pilsner, ele vai falar, gente, o que é isso? Nunca mais vai beber. Tem que explicar. E aí, quando eu fiz sommelier há 3 anos, abriu muito... É muito importante, como você comentou antes, Padilha, a questão do sommelier. Porque eu comecei a fazer, além das releituras das minhas receitas, além de entender a escola daquilo que eu estou estudando, você conseguir transmitir isso para o PDV, para a pessoa aí jurídica que você falou, para os nossos bares. A gente tem um modelozinho de treinamento, mas a rotatividade é grande de quem está trabalhando. Né? Às vezes, naquela explosão noturna do bar ali, ele não tem tempo de parar para você, porque ele está perdendo outra mesa, outro atendimento. Então, assim, é uma construção. Talvez a gente esteja conseguindo fazer hoje mais isso para um delivery direto, né? Falando da Pacas, o volume de latas nossa hoje vendida diminuiu. Em contrapartida, o volume de delivery que eu tenho aumentou bastante. E isso você está direto com o consumidor. E ele pergunta, você só tem Pilsen? Não. Chopeira tem 2 vias. Posso te mandar uma Pilsen, posso te mandar uma Session. Posso te mandar uma Pilsen, te mandar uma, no caso da Índia, uma Sour. Mas como é que eu provo antes? E aí a gente já faz uma venda direta de uma caixinha, né? E ele tem essa possibilidade dessa troca. Então, é uma construção até para não ter essa frustração. Porque se eu apresentar uma Double New England IPA para um leigo, nunca mais ele vai beber cerveja. Os deliveries têm mudado um pouquinho. Antigamente era só Pilsen, né? 50 litros de Pilsen. Hoje não, eu quero 30 de IPA e 30 de Pilsen.
Então, casamento, a gente faz casamentos assim, delivery, e o pessoal já pede Pilsen e IPA junto. E quando você vai ver, a IPA acabou primeiro. O pessoal bebeu mais a IPA. O Pilsen vai ficando pro final. No meu casamento, por exemplo, ao invés de Pilsen, eu botei uma Hop Lager. Então, isso. Né? Era uma Lagerzinha, uma Hop Lager. Hop Lager e IPA, né? Então tinha uma American IPA. O mundo da cerveja tem um monte de classificação aí que não necessariamente as pessoas estão habituadas, né? Não. O IPA significa o quê? India Pale Ale. India Pale Ale. Hop Lager é uma lager mais lupulada. Então, assim, é uma lager... E o lúpulo, qual é a função dele na cerveja? Trazer o amargor. Aroma, conservação, mas basicamente o amargor. Os aromas vêm do... vem dos compostos do lúpulo, né? Vem do próprio lúpulo. Mas ele pode vir... Não, a esterificação é mais frutado. Né? Na realidade, você pode vir de vários lugares. Não é só o lúpulo que traz o aroma. Você tem o lúpulo, você tem o malte, você tem o próprio fermento que vai trazer. Qualquer cerveja, qual é a base dela? Água, malte, lúpulo e levedura. É a base. É a base. Essa é a base. Todas as cervejas vão ter isso. Tá? A gente acabou de dar um resumo aqui para qualquer um conseguir entender o que a gente estava falando. Foi 3 segundos. Não, e a gente estava conversando sobre isso também, né? Lugares onde a cerveja é o foco, é um estilo. O Haru, onde é um lugar onde a cerveja não necessariamente é um foco, o Haru é um lugar onde o cervejeiro, aquele cara que gosta de tomar uma cerveja, não necessariamente vai tomar uma cerveja. Até mesmo porque a gente não tem uma carta de cerveja, tem uma carta de drinks, de saquê, de vinho, outra pegada. E aí uma conversa que a gente teve foi isso, né? Qual cerveja fazer visando o público que nós temos ali. Exato. Né? Você poderia simplesmente optar por fazer uma Pilsen, uma excelente Pilsen, uma excelente Lager, né? Uma Premium Lager, tal. Isso é mais um mais uma rolê, agulha dentro do palheiro. Né? Exatamente. Na verdade, mais uma no mercado, não uma agulha no palheiro. Por isso que eu achei assim, essa cerveja, ela tem o DNA, ela tem a assinatura do restaurante, né? Então acho que isso é muito importante a gente ressaltar. É uma cerveja única, é uma cerveja que nós que estamos aqui, né? Uma cerveja que foi feita a 10 mãos, há muito mais mãos, né? Mas se juntar nós 5 aqui, né? Uma cerveja a 10 mãos, e a gente viu a complexidade que ela levou, e não é um white label, né? Para quem não sabe, white label é quando você pega uma cerveja que já existe e engarrafa com ela, o teu... Exatamente. O que eu sou completamente contra, tá? Eu sei que muita gente faz isso. Por que você não tem a água com o teu nome? Eu falei, mas não sou eu que produzo esse negócio, cara. Acho meio bobo, sabe? Ter um rótulo por ter. Porque você não tem um vinho com o teu nome, um saquê com o teu nome, porque não tem história minha com aquele negócio ali, a não ser que eu pedi pra alguém fazer aquele rótulo pra mim. Qual é a função? Sabe? Tá tudo bem quem faça, não tem problema nenhum com isso. Mas não... Pra mim só teria sentido isso que a gente fez, que foi do zero, partindo de uma ideia, tendo o trabalho realmente de desenvolver, provar até chegar. E pra gente que não conhecia o drink, então foi abaixo de zero. Achei mesmo sem entender nada. Sem entender nada. Então assim, eu não tenho problema nenhum com quem faz o white label, né? Mas eu não vejo relevância nenhuma nisso. Dá muito mais orgulho, né? Saber que esse produto é um produto que partiu de você, né? É um produto que foi criado a várias mãos e testado, né, com idas e vindas. Então, quando você chega num produto final, porque você está satisfeito com a tua proposta que está dentro dessa lata. Isso é que é bacana. E aí não é só o líquido, né? Entra toda a sua comunicação, o que você desejava, toda a história. Você pode contar, né? Essa folha de quê? O rótulo, como inicialmente ela tinha sido pensada para ser uma shiso-biru, então o rótulo dela tem o shiso, que é a folha que tem tudo a ver com a culinária japonesa, tá enraizado no que é a cultura japonesa, né? Mas então, e ficou lindo o atumzão e tal. E essa alusão aí à bandeira japonesa, né? Tá lindo, tá Esse círculo vermelho. E no final virou uma shochu-biru. Inclusive, não tem na cerveja, mas tem no drink, que é a releitura. Então tem um casamento aí, comunicação de depois eu vou dar uma estudada na questão dos highballs, do churrais, porque eu tenho a impressão que nós temos aqui quase que um churrai, um engarrafado, né, enlatado. O que é muito interessante também, porque
tem essa proximidade com a cultura japonesa. Trabalhar como um churrai, né? Porque ele é isso, até no rótulo colocaram, né? Uma sour, que é uma bebida mista alcoólica, né? Até mesmo ele vira um churrai quando eu executar ele, entendeu? Ela tá um pré-drink ali. Ela pode ser tomada sozinha, mas se o cara quer se aventurar ali, transformar em um churrai, né? Ele consegue, entendeu? É isso aí. Olha, tá de bico seco aqui. Poxa, eu já tô aqui. Vai na vermelhinha aí, Fábio. Vai na vermelhinha. Não do Padilha, a vermelhinha da Barra. Não, mas depois vamos tomar aquela vermelhinha. É a ruiva? Não, essa é... Não, a vermelhinha, Padilha é o presente final. Mas essa é a Ipacas aí, que a gente estava falando de lúpulo. Opa! É uma América IPA com... Uma América IPA com os lúpulos Enigma e Sabro. Enigma e Sabro. Sabro americano, Enigma... francês, e assim, eu sou apaixonado pelo Sabro. Ele... Vou dividir. Tô de olho aqui, tô até de olho lá faria até de falar. Será que... Vai entregar muita toranja, tem um herbal aí, e eu pego muito coco nesse Sabro. Aqui, ó. Tem outra, eu acho que já pode até pegar outra, senão não vai dar pra... Vocês trouxeram 2 de cada uma? 2 de cada, eu trouxe 2 pilsas. Que bom que vocês têm essa gentileza. A Padilha tá gelada, entendeu? Deu pra você. Deu, até que deu. Tô bem aqui, né? Tô bem no olho aqui. Depois das separado. 18 amostras, né? Que a gente... Deixa eu pegar aqui. É Ipacas. Nossa... Ipacas. É uma América IPA da Pacas. A gente brinca com trocadilhos, a gente tem a Session Ipacas. Trabalhamos com trocadilhos? E tem a 2 vezes Ipacas. Saúde. Galera, saúde. Kampai, como dizem os japoneses. Kampai. Uau. Caramba. Tá bem fresca, né? Super fresca. Super. Esse aroma do lúpulo, eu sou apaixonado nisso. Eu também. Sou apaixonado. Eu até tatuei, né? Aqui, ó. A única tatuagem que eu tenho é de um lúpulo. Amargor, aquele amargor que vicia, sabe? Aquele amargor que no início você curte, aqui aí vai te convencendo, e aí quando você menos percebe, só presta isso. Exatamente. Fica assim, caraca, eu não consigo mais voltar lá. Mas eu tava tomando a cerveja. Aqui tem um negócio que eu prezo muito em qualquer bebida, né? Que é o equilíbrio, né? Acidez, equilibrado, corpo, final longo, né? Ele fica na boca. Ela não é uma IPA que tem um IBU tão grande, 48. Se não me engano, a faixa inferior ali é 40, 41. Mas ela tem aqui o maltezinho aparecendo. Um tostadozinho que você percebe bem no fundo, mas ele tá presente. Foge do cítrico completa, ela entrega aí, tem o toranja, mas tem esse herbal, tem o coco, eu pego muito coco nela. E... Nossa, muito boa. E o amargor é isso. Ele muitas vezes você percebe primeiro, quem não está muito acostumado com cervejas mais amargas, não está acostumado com uma IPA, ele só percebe o amargor, né? Exatamente. Mas aí depois ele vê que aquele amargor, ele tá com várias camadas ali que são herbal, floral. Exatamente. Tem várias camadas ali que você percebe nesse amargor. E o que é um dry hopped? É o processo, depois, ao longo da produção da cerveja, a gente inseriu o lúpulo a frio. Eu particularmente faço, né? Eu não faço a biotransformação, eu espero acabar a fermentação para fazer inserindo o lúpulo a frio, ele tende a ser absorvido de uma forma mais lenta e gradual e menos invasiva para o lúpulo? Vem mais para o lado... Tem uma grande discussão aí, né? Se o Padilha... mais aroma. Aroma. Principal função aroma, sabor mais aroma. Obviamente deve gerar algum índice, por mais que seja baixo de amargor, mas é aroma. Assim, os puristas falam que ele só traz aroma, que ele não traz amargor. Mas traz amargor. Um amargorzinho, um toquezinho a mais para dar personalidade, mas acaba agregando mais. Assim. Engraçado que nessa escala de amargor eu sempre brinco com treinamento, né? E eu faço até escalas de cerveja para eles provarem, assim. E eu vejo assim, olha... um dia a cerveja ela já foi amarga para você. Quando você roubou do seu tiozinho ali na festa, falou, isso aqui é muito amargo, eu não gosto não. Hoje em dia, a cerveja que você bebe é qual? Aí ele fala, eu bebo Brahma.
Tá, você gosta, né? E hoje em dia, você bebe o quê? Heineken. Você consegue beber as duas ao mesmo tempo? Não consegue, porque ele fala que uma fica amarga, a outra fica doce. É verdade. Né? E aí eu falo exatamente isso. A escala de amargor, ela vai te convencendo. E aos poucos a sua língua vai se acostumando com raízes, o paladar muda. Coisas mais amargas, né? E a gente viveu isso aí nos últimos anos, em vários, na comida, né, em vários segmentos, e na bebida também. Então a gente tá mais acostumado a esses produtos que são mais complexos, mais ricos. Sempre que eu passo um treinamento, eu falo, cara, existem drinks que você quer que o amargor apareça. O amargor também é um ingrediente, entendeu? E também é uma nota ali que aparece para você. Ele também vai ser um protagonista maior e ele vai equilibrar o coquetel sendo um coadjuvante ali. Eu sou do mundo da cerveja, mas eu adoro drink também, né? Adoro tudo que é bom, mas por exemplo, quando eu era adolescente, né, quando comecei a beber drinks e tal, os drinks da moda, dá até vergonha de falar isso aqui, mas tinha assim, pinha colada, era, como é que era? Alexander, Malibu, Long Island Iced Tea. Era tudo isso, assim. Hoje em dia, cara, assim, ninguém mais toma esses drinks, que eram drinks Curaçao Blue, né, que eram drinks muito doces, né? Doces demais, né? E hoje é engraçado que as pessoas já estão indo mais pro Negroni, por exemplo, só para citar um exemplo. Mais secos, mais adstringentes. E o Negroni é uma coisa interessante, né? Eu me lembrei do Negroni, eu gosto muito de Negroni. O Negroni, para quem não gosta de amargor, ele é muito amargo. Para quem não gosta de doce, ele é muito doce, né? É muito bom. E tem uma variação do Negroni aí no mercado, no Negroni não, de uma aplicação do Campari que eu gosto muito, que é o Campari Tônica. Já tomou um Campari Tônica? Pô, Campari Tônica é viciante. Se você não tomou, toma cuidado. Porque... É o novo refrigerante, cara. Pega um Campari, mistura com uma água tônica, joga um limãozinho dentro. Puta que tomei lá no Galeto Sati. O Sérgio que me aplicou, cara. Mas assim, você pode fazer também uma hipatônica. Na realidade, eu falo hipatônica, né? Mas é substituir a tônica pela IPA. Por quê? O que é... E, cara, por favor, me corrija se eu estiver errado. Num gin tônica, qual é a função da água tônica? É trazer efervescência e amargor, certo? Basicamente. E diluição. No caso da IPA, se você substitui uma água tônica por uma IPA, você continua tendo o efervescente do gás carbônico da cerveja, e você continua tendo o amargor. E mais alguma coisa. Muito álcool. Então... eu já bebi variações de Negroni com IPA, mas uma das que mais me convenceu, assim, né, de paladar, era IPA com aperitivo. Eles chamam de birra e amaro, né, que é uma cerveja e algum composto amargo. E eles fazem quase isso que você está falando, um IPA para diluir um drink, sabe? Então, quando eles fazem um coquetel com chopp ou com alguma cerveja bem fresquinha, e aí usa algum tipo de aperitivo, digestivo ali, faz um coquetel bem interessante também. Bacana. No final. Preciso estar mais com você, Léo. Eu não sei se eu posso falar, mas vou falar. Quando eu cheguei aqui, você falou que gostou muito do licor de cerveja. Total. Então, o nome dele é Ruri, né? Ruri é alemão. Para apresentar pro Léo. Então, Ruri é alemão. Eu vou levar pros amigos depois. Calmaria, conforto. A gente tem uma versão dele, um drink, é Ruri Tonic, que a gente leva para os eventos. Laranjinha desidratada, água tônica, dose de Ruri, gelo. Prova isso aí, já que a gente está falando. Né? Uau. Bacana pra caramba, super refrescante. Eu tenho o programa passa. Alguns programas atrás, eu não sei exatamente quando esse vai ao ar, eu entrevistei o Marcelo Neves. O Ogro Neves. Aliás, parabéns, Neves. Foi anteontem o aniversário dele. Foi. Gente boa demais. E aí ele trouxe uma cerveja da Fonte, A Fonte. Sim. Que é uma cerveja, não vou lembrar o nome agora, você lembra? Afronta. Exatamente ela. Boa demais. Cerveja para beber de alguns litros. É uma micro-IPA. É uma micro-IPA. Uau. Abaixo de Session IPA, né?
E aí a gente foi lá, né? Fizemos lá a nossa gravação lá com o Neves lá na coisa, e foi lá que eu vi o teu licor. E aí ele me apresentou lá, eu falei, caramba, isso aqui é bom demais. Depois brinca aí com água. E aí quando eu tava olhando assim o rótulo, aí vi pacas, né? Eu falei, aí eu falei pra ele... Ele mandou um vídeo hoje pra mim fazendo um risoto de costela com a Califórnia. Uau! Ele vai postar daqui umas 2 semanas. Aí eu falei pra ele do nosso projeto junto e tal. E aí ele me contou uma história lá que é meio polêmica, né? Pô, a gente gosta de uma polemiquinha, né? Que é na parada da Petroleum. Essa história. Tá ligado nessa história? Claro. Eu tava. Aí eu provei a Doom Petroleum. Sim, a Doom Petróleo, que é quem originou tudo. É original. Né? Exatamente. A fonte não pluga a outra. Ele só pluga a Doom Petróleo. A outra não existe mais. Foi descontinuada no passado. Eles ganharam? Não. Ela foi descontinuada por questões de não girar muito. Né? Por questões comerciais mesmo. Então a Doom criou a Petroleum. É. Cedeu a receita para Vals. A Vals, que era uma petróleo muito bacana, que foi a primeira que eu conheci, inclusive. Só que aí entra a história que eles foram vendidos para Ambev. Foram vendidos para Ambev. E aí gerou a controvérsia, porque os caras da Doom, eles não queriam que a Ambev replicasse a cerveja. Sim, mas aí eles compraram a empresa que tinha comprado outra. Não tem o que fazer. Tiveram um motivo que fazer. Tiveram um embate aí, mas no final das contas, até por fins comerciais, ela parou de ser produzida. Ela parou de ser produzida ano passado, né? Então, se querem provar a famosa Petroleum, é a Doom. Tem um documentário famoso, Petróleo é Nosso. Bem legal da Doom. Eu ouvi falar. Bacana. Pode ver, porque ali explica todo. E conta a abraçagem histórica que eles fizeram, porque assim, uma abraçagem normal, em média, leva 8 horas. Tanto numa indústria grande quanto um caseiro, em média, 8 horas de braçagem. Quando a gente fala braçagem, é o ato de você fazer uma cerveja, né, dura um dia inteiro. Ela não fica pronta ali, ela vai ficar pronta 2, 3, 4 semanas depois, porque ela tem ainda que fermentar e maturar. Mas assim, o tempo que você leva fazendo a cerveja, num dia, 8 horas antes de botar o fermento, antes de botar a levedura. Então, 8 horas é o tempo médio. Eles levaram 24 horas. É sensacional. E tem uma história que, quando já estava com 12 horas ali fazendo o mosto, né, subiu um bolo de malte torrado ainda seco. Essa história é impressionante, porque eles botaram muito malte. Muito malte. Isso tem tudo no documentário, e assim, você vê que eles estão testando uma receita, assim como eu falei que a gente testa, faz em casa, eles estavam fazendo. Exatamente. E assim, a panela transbordando, o malte transbordando. Eu tomei esse protótipo, tá? Você tomou essa primeira? Eu tomei esse protótipo, essa primeiríssima, que ainda não era de caseiro, nem era da Doom ainda, tá? Foi antes deles montarem a Doom. Foi num Encontro Nacional das Acervas. Eu conhecia muito eles ali, né? Porque eu morei em Santa Catarina, em Florianópolis. Fiz parte da serva catarinense antes de entrar para a serva carioca. E aí eu conhecia eles, frequentava eles lá. E aí, quando eu já tinha voltado para o Rio de Janeiro, fui numa Encontro Nacional das Acervas, eles chegaram para mim, fala assim: Padilha, experimenta isso. Quando eu tomei, foi um dos gatilhos que, sabe, me fez entrar cada vez mais no mundo da cerveja. Quando eu tomei aquela cerveja, eu tinha certeza, eu não tinha muita intimidade, ninguém tinha naquela época muita intimidade com Russian Imperial Stout, né? Quando eu tomei, eu falei, meu Deus, é a melhor coisa que eu já botei na boca na minha vida. E o resto é história. O resto é história. Demais, né, cara? E vem cá, uma curiosidade. Vocês, o Padilha eu sei que sim, até porque eu posso estar falando uma bobagem, mas você foi convidado para ser jurado num concurso internacional, na Bélgica, se eu não me engano. Isso. Na origem. É verdade, Mas vocês participam de bancadas que... Sim, a gente a Pacas esporadicamente coloca cervejas em concurso. Ano passado, até com a Índigo, a gente ganhou 2 medalhas no Mundial da BR, com uma HIT,
Tá vendo? Uma Russian Imperial. O Padilha era jurado? Não, o Padilha não foi jurado. Não, eu fui jurado porque no Mundial da LBR, eu fui jurado lá nas primeiras edições, e eles não repetem. Eles nunca chamam um jurado para julgar uma segunda vez. Então é uma norma deles que eu acho até bacana. Aliás, dá o parabéns. Parabéns, anteontem ele foi premiado. Da medalha, é o Nectaron. A da Boninho que a gente fez com a Zuid. Ah, que maravilha, cara. No novo concurso que esse, o BBA. Ah, verdade, cara. Teve agora na Bahia. Concurso internacional. Sim, sim. Teve até um jurado que estava lá na Bélgica comigo, que foi... que foi? O Ian, polonês. Mas fala português, engraçado, né? Morou no Brasil um tempo. E aí a gente tá... Esse lance de concurso, pensando no pequeno aqui, no cigano. A gente sabe da qualidade da nossa cerveja e a gente sabe também que cerveja, dependendo do estilo, ela vai perdendo a qualidade conforme vai passando o tempo. Então, assim, a gente tenta casar. Várias vezes eu pago a inscrição de um concurso e eu não sei o que vou mandar, porque eles também deixam aberto até lá, no apagar das luzes, você colocar o que você quer levar. No cenário normal, seria muito mais fácil se a gente tivesse conseguido sempre... ideal, um cenário ideal que a gente tivesse sempre assim, vou ter que despachar semana que vem, tá saindo um lote novo disso aqui, por exemplo, de uma América IPA super fresca. Deve ter gente que se prepara nesse nível, principalmente, né? Principalmente as cervejarias que tem chão, as cervejarias que tem fábrica. Tem cervejarias que investem nisso. Tem cervejarias que assim... São concurseiras. Eu conheço relatos, né? Por exemplo, a Seasons, por exemplo, ele já me falou que a cerveja fica pronta na véspera de entregar, eles engarrafam no dia e ele vai levando praticamente no colo para entregar pessoalmente no último dia que pode entregar. Para ter o mínimo de interferência possível. Ter o mínimo de interferência possível e a cerveja está o mais fresca possível. Isso para a maioria das cervejas, né? Porque são cervejas que são contrário. De guarda. Então, cervejas, por exemplo, Russian Imperial Stout, como a gente falou da Petroleum, por exemplo, é o tipo de cerveja que ela tem uma curva de vida que o primeiro ano ela pode estar ótima, mas no segundo ano ela vai estar melhor, no terceiro melhor e assim por diante. Aliás, eu segui o teu conselho e comprei algumas daquela que você fez lá, que é uma Imperial Stout também, exatamente, né? Da Denker. Da Denker, que tá lá no supermercado Zona Sul. Isso, essa tem ganhado vários prêmios. Não, eu tô em uma meia dúzia lá em casa. E faz tempo que eu não tomo uma, de repente eu vou abrir uma. De vez em quando abre uma lá e lembra mais ou menos como é que era o perfil do interior. É uma cerveja deliciosa. É uma cerveja que com o tempo, que é o mesmo estilo da Petroleum, né? Que é uma Russian Imperial Stout. Então é uma cerveja que a guarda é favorável a ela. Ela tem um prazo de vida, né? Mas, por exemplo, eu tomei uma Golden Carolus aqui no Rio, antes de viajar. Eu fui para a Bélgica julgar, mas eu falei para minha mulher, já que a gente está indo para a Bélgica, um fim de semana que a gente estava em casa, eu abri uma Golden Carolus de 2003. E a gente bebeu e tudo, um pouquinho, faz um mês antes de viajar. E aí a gente foi lá na Hatch Anchor, que produz a Golden Carolus. Aí eu falei para os guias que estavam levando a gente lá no tour, falei assim, olha, mostrei a foto, tomamos semana passada uma Golden Carolus de 2003, né? Aí os caras falam assim, pô, tô com inveja de você. Porque tem cerveja que é para você tomar, envelhecer, né? Deixar ela envelhecer com o tempo. Isso é uma construção também, né? Você tem uma adega, sim, você exatamente. tem o discernimento de conseguir guardar a cerveja. E você tem cervejarias que tem micro panela, produções. Então, ele pode produzir 3.000, 2.000 litros, como ele pode fazer 100 litros só para o concurso. Então, ele pode agregar mais valor aos maltes, a tudo mais específico para isso. Teve alguns anos que a melhor cervejaria do Brasil foi um brewpub. Por quê? Porque o brewpub... É aquele lá de Penedo? Não, lá de Maringá, que é a Catedral. Que acontece? Ele, como é um brewpub, ele pode fazer 20 litros, 50 litros, plugou, é comercial. É comercial, ele faz ali vai dentro. Ter mapa, vai ter mapa, todo registro, então entendeu? Ele pode fazer. Então, assim, não é um cara que precisa fazer 1.000, 2.000 litros para engarrafar para poder ter uma cerveja comercial. Ele não. Então ele consegue... Esse é o exemplo que eu conheço bem.
sou muito amigo do cara que era o cervejeiro na época, que é o Paulão, hoje trabalha numa cervejaria nos Estados Unidos. Eles passaram 2 anos estudando guia de estilo, estudando os resultados, vendo quais eram aquelas categorias que tinham menos disputa, tá? Ou qual era o perfil das cervejas que ganhavam em categorias mais disputadas, e aí eles ficavam no brewpub lá, fazendo as cervejas. Então eles, para ganhar 17 medalhas, teve um ano que a estatística foi essa, para ganhar 17, até isso os caras estudaram. Quantas medalhas eu ganho versus quantas cervejas eu escrevo, quantas amostras eu escrevo. E eles chegaram à conclusão de que era sempre 30%. Então, se eu quero ganhar... quem ganhou mais medalha no passado ganhou 15. Então, eu tenho que ganhar 16, 17. Para eu ganhar 16, 17, eu tenho que escrever 52. Até essa matemática os caras... A gente escreve uma cerveja... Então, mas aí é isso, né? Além de ser um estrategista, os caras têm estrutura. E é caro escrever. Custa caro. E é caro. Quanto é uma inscrição? Olha, 200, 250 reais. Quanto mais você escreve, fora o às frete. vezes tem desconto. Fora o frete. Isso inscrição. Aí sua cerveja não é pasteurizada, vai sair caminhãozinho daqui refrigerado. Aí vai fazer um pool das cervejarias do local para enviar junto. O Rio de Janeiro fazia muito isso. E pode dar ruim às vezes. Existe provavelmente uma série de legalizações sanitárias aí que vocês têm que estar enquadrados para você mandar a cerveja para fora do estado também, não? Acho que é mais questão de tributação, né? Não, ela vai com nota fiscal, ela já tem um mapa dela, não tem... um mapa. Agora, uma outra coisa também que você tem que colocar nesse cálculo aí do frete, é porque a gente está falando aqui, parece que é uma garrafa que vai, né? Por amostra. Tem concursos que pedem 12 garrafas. Geralmente são 8. Se é de 350, 8. Se é de 473, 8. Então, assim, você tem que pensar assim, se você está imagina o cara que escreveu 52 cervejas. É 52 cervejas vezes 8 ou 10 ou 12 garrafas. Vezes, né? 250 ml, mais o custo disso tudo. E o peso disso, né? Porque cerveja é pesado. Vai então, isopor, vai embalagem diferente. Exatamente. Então tem cara que é especializado nisso, né? Os caras vão levando assim a cerveja. E aí entra aquele papo lá atrás que a gente estava falando da interpretação do BJCP ou do BA, dos parâmetros, porque ele consegue escrever certinho. Ele faz a mesma base, entrega lá a base, vamos dizer uma RIS. Aí na outra ele põe frutas vermelhas numa RIS. Aí talvez já não entre como RIS, vai entrar como fruit beer. Aí na outra ele coloca outra coisa, acidifica, aí não entra como... E aí tá a manha dele conseguir escrever. Igual a Carvoeira é um exemplo disso, né? A Carvoeira ganha vários prêmios como uma Russian Imperial Stout, e ela não é escrita como Russian Imperial Stout, né? Porque ela leva como é que ela leva o cogumelo? Não, ela leva... Kumaru. Não, mas também tem lá... Fungisec. Então ela não pode ser escrita como uma Russian Imperial Stout, mas ela ganha medalhas e... interessante. Assim, aí tem histórias famosas, né, da Bamberg, da Bierland Vienna Lager, que assim, foi uma das cervejas que lá atrás mais ganhou medalhas. Durante anos ela ficou como uma cerveja brasileira que mais ganhou medalhas internacionalmente, isso há 10 anos atrás. E aí eu me lembro que teve concursos que ela ganhou como American Red Ale, e ela é uma Vienna Lager. Não, mas tem uma cervejaria que escreve uma Califórnia que ganhou medalha como Califórnia, só que no rótulo é uma Red Ale. Pois é. Mas é o que ela vende mais como escrito Red Ale do que uma Califórnia. Exatamente. Também tem essa questão que ele falou muito interessante. Ela, para efeito de concurso... Califórnia é um estilo. Califórnia como é um estilo americano. Então você, para efeito de concurso, você tem que estar cravado ali no estilo. Então, só que às vezes é melhor você colocar no rótulo uma coisa que vende mais. Total. Então ela pode ser uma... comercial, né? É isso. E como é que foi a experiência lá na Bélgica, lá de... Cara, foi maravilhoso, tá né? Sendo até agora. Tá sendo até brilhou agora. Ali. Será daqui a pouco? Porque assim, é um prêmio que tem um concurso, né, que tem muito prestígio, ele já está na 13ª edição, que é o Brussels Beer Challenge. Eu fui como jurado, só tinha
3 brasileiros, sendo que desses 3 brasileiros, a Gabriela Montandon já mora há 11 anos na Bélgica. Ela é diretora da Fermentes, que é uma empresa fornecedora de levedura, né? Ela já mora na Bélgica há muitos anos. Então, só fomos eu e um outro jurado amigo meu aqui do Brasil. E é um concurso que não é um concurso maior, né? Na realidade, o maior concurso é o World Beer Cup, que está beirando aí 10 mil amostras. Em segundo lugar está o European Beer Star, que eu acho que é entre 4 e 5 mil amostras. E o concurso brasileiro de cerveja, que lá no Brasil, que é lá que esse próximo ano vai ser em Camboriú, mas que nos últimos anos foi sempre em Blumenau. Esse ano está se transferindo, ano que vem está se transferindo para Balneário Camboriú, que tem 4.400 amostras, mais ou menos. Mas esse não, esse tem menos amostras, são amostras muito mais concentradas ali na Europa, tá? Tem muita gente aqui do Brasil que manda cerveja para lá e ganha prêmios e tal. Todo ano tem isso. Mas a experiência, você sentar... eles fazem ainda algumas diferenças para os outros concursos, né? São 5 meses e você não muda de mesa, né? Geralmente a gente faz pelo BJCP, que é... A BJCP? Não, eu digo... geralmente os concursos que a gente participa, de Acerva e tudo, e todos os outros que eu participei também, nacionais e internacionais, são geralmente pelo BJCP. Eles, que são 3 jurados por mesa, lá não, são 5 jurados por mesa e não muda a mesa dia após dia, né? Nos outros concursos são 3 jurados por mesa e a cada dia você muda os jurados, lá não. Então você acaba construindo uma relação com aquelas pessoas que estão julgando com você. Ser mais pessoas é muito interessante, porque você tem um debate muito mais rico, né? Em alguns momentos na minha mesa, não muitos, né? Geralmente a gente estava muito parelho ali na avaliação, mas em alguns momentos tinha assim 2 jurados que adoravam uma cerveja, 3 jurados que não gostavam dela, e a gente tinha que conversar, né? Mas a experiência foi maravilhosa, fora que a cultura belga, ela é uma das escolas do velho mundo mais surpreendente, na minha opinião, diferente da escola inglesa e americana e alemã, que são baseadas, né, lúpulo na escola americana, malte na escola inglesa e na escola alemã, ela é baseada em levedura, né? Então, as cervejas são todas muito complexas e ricas por si, né? Você não vai ver uma Pilsen, né? Uma coisa muito leve, né? Então, muitas cervejas ácidas, muitas cervejas que passam por madeira, muito blend, que é a cultura belga, né? Então, assim, e outra coisa que eu queria falar, né, você está perguntando sobre a experiência, você tá visitando cervejarias como jurado, onde o grupo de jurados muito interessado em estar ali sendo recebido pelos donos das cervejarias, que para nós são icônicas, né? Então isso é uma coisa, uma experiência para a vida toda, tá? Incrível. Isso é realmente uma coisa. E outra coisa que eu queria falar tem uma cervejaria em Bruxelas que tem um brasileiro que está à frente de um trabalho de fazer gueuze na Bélgica. O que é gueuze? É isso que eu ia falar. A Bélgica é muito conhecida por seu lar das lambics, que são cervejas ácidas, mas muito ácidas, tá? E são cervejas feitas com levedura selvagem, fermentação espontânea. Ao invés de ter um tanque de aço inox fechado, elas são abertas para a levedura se assentar ali e ter uma fermentação espontânea e selvagem. E a gueuze é um tipo de
cerveja ácida que você mistura, você faz blends de diferentes lambics. Uma lambic mais nova, uma lambic de mais idade, uma lambic de meia idade e tal, e você faz um estilo chamado Gueuze, que há 100 anos atrás tinham 100 cervejarias fazendo Gueuze em Bruxelas, e só tinha restado a Cantillon, muito famosa, Cantillon, né, espetacular, mas que hoje tem uma cervejaria chamada Brussels Beer Project, BBP, que é super moderna, tem um visual colorido, jovem, moderno, contemporâneo, e quem está liderando a produção de gueuzes nessa cervejaria, além de outros vários produtos, né, é um brasileiro. Que legal. Filho do Marco Falcone, que faleceu esse ano lá da Falk Beer, lá de Minas. Que legal. Que maneiro, hein? É bacana isso. Nessa sua brincadeira aí, quantas amostras, Padilha? Cara, até que não foram na muito, mesa. Até que não foram, eu não consigo me lembrar, mas uma coisa também que eu percebi de diferente dos outros concursos, eu, por exemplo, teve flight de 26 cervejas. Geralmente a gente faz flights menores, né? Geralmente 26? Eles até quebram às vezes. Então, assim, a mesma cerveja. Gueuze foi uma, por exemplo, uma traditional Gueuze, um flight com 26 cervejas. Então, assim, é muito interessante isso. E eles só julgam pela manhã, à tarde a atividade. E como é que você faz para porque o paladar fica cansado ao longo dos dias, do dia e dos dias, né? Por isso que eles fazem só na parte da manhã. Né? Então a gente começa 9 horas e vai até 1 hora da tarde, mais ou menos. Então a gente fica 4 horas ali. E foram quantos dias de prova? Foram 3 dias de... O que é um período bom, né? Porque aqui você acaba indo, almoça, volta depois do almoço. Exatamente. Então isso eu achei perfeito isso. Mesa de 5, flights longos, e ser só a parte da manhã. Isso eu achei perfeito, achei muito bacana. E eu trouxe uma cerveja aí pra gente experimentar. Essa cerveja é de uma cervejaria chamada Rodenbach, e eles são muito famosos por envelhecimento em madeira. Todas as cervejas da Rodenbach, elas são envelhecidas em madeira. Eles têm 290 tonéis de madeira gigantes, e o mais antigo tem 150 anos, para você ter ideia, assim. E é uma... Vai usar o super anel agora? Exatamente. Ela é uma sour, né? Mas é uma sour que passa por madeira e tem adição de suco de cereja. Que bacana. Vamos causar invejas para algumas pessoas agora. Vou lavar o copo, né? Essa é aquela trincadente. Essa é o trincadente? Essa não. Essa é bem facilzinho de beber. Esse daqui. Essa é bem facilzinho de beber. Aqui, quiser dividir aqui. Vou ser mais... Deixa eu botar um pouco todo mundo também. Pode botar aqui. Interessante, hein? Essa é pra cá. Essa aqui, né? Saúde, mais ou menos. Saúde. Olha essa cor, cara. Tá linda. Uau. Olha esse aroma. Eu achei que ela fosse vir turvona, não, né? Não, tá límpida. Mas percebe como você tem uma acidez, um dulçor. O dulçor vem da cereja. E, cara, que delícia essa cerveja.
Delícia. Outra parada. Assim. Deliciosa. E todas as cervejas da Rodenbach passam por madeira. Eles têm um trabalho de tanoaria, a gente visitou lá o local onde eles fazem a manutenção dos tonéis lá, né? Que eles chamam de folder lá. Folder, né? Eu não sei nem pronunciar direito. Que são os tonéis de madeira. E não são barris de madeira como a gente está acostumado, não, tá? Eles são retos, eles são um pouco maiores na base e um pouco altos aqui em cima. Eles giram assim, se eu não me engano, o menor, eu falei 1.800 litros, mas eu acho que não, acho que o menor é 17 mil litros, o menor é 17 mil litros e o maior é 60 mil litros. Caramba. E o mais antigo tem 150 anos. Uau. É impressionante. É madeira bem sutil, né? E tudo sutil. Tudo é equilibrado. E tudo é carvalho. Tudo carvalho. Eles falaram porque o carvalho, da maneira como eles trabalham lá, quanto mais antiga a madeira, melhor de trabalhar. Melhor ela rende. 18 meses essa. 18 meses. 18 meses. Excelente. Uau. Que delícia de cerveja. Delícia, né? Ainda bem que a gente acertou então o Carvalho. Tem uma surpresinha vindo aí até o final do ano. No Carvalho, já parado há 6 meses. Show mais uma colaborativa aí. Que delícia, hein? Isso aqui é uma delícia. Delícia. E é fora do que a gente está acostumado, né? Então uma pessoa que chega... por exemplo, quem não gosta de Pilsen, geralmente fala assim, não gosto de cerveja tal, mas quando toma uma cerveja dessa, a pessoa fala assim, meu Deus, mas isso aqui não é cerveja. Isso não é cerveja. Assim, é cerveja sim. Pois é, por isso que a gente fala que não gosto de cerveja. Não, você não encontrou o estilo de cerveja que você gosta ainda. Estilo para todo mundo. Porque cerveja não é só essa e uma acidez super tranquila. Né? Super tranquila. Ácida, mas super tranquila. Muito. Super tranquila. É uma acidez da fruta, né? Nisso eu acho que o estilo Catarina Sour se assemelha muito a esse tipo de cerveja, esse tipo de sour belga, dessas sour de cereja da Bélgica, porque é uma acidez da fruta, né? Uma acidez que você está acostumado com as frutas nordestinas, por exemplo, que a gente tem no Brasil, são todas muito ácidas, né? E não é aquela acidez, porque geralmente quando você fala em sour, tem uma cerveja que realmente de derreter o dente, assim, né? Tem. Mas essa daqui você vê que a acidez, dulçor, tá tudo equilibrado, teor alcoólico não é alto, teor alcoólico é... Sei, né? Me ajuda a ver aqui, 5% de teor alcoólico. 5? Levezinho. Super leve. Confirma aqui pra mim. 5% de teor alcoólico. Naquela garrafa. Vai passar. Todo mundo serve. O óculos está lá na mochila. Tá em cima do ml. ml onde está ali embaixo, 3,3 ml. 5,6. 5,6. Bem sutil. E vem cá, tem mais alguma cervejinha aí? Tem outra IPA e tem a Pilsen. Pacas Pilsen. A Pacas Pilsen. Se quiser pegar aí, pega aí pra gente. Vamos pra dar aquela limpada Resumindo, a Rodenbach lembrou muito. Não é? Exatamente. Eu pensei nisso. Eu falei assim: vou levar uma sour, porque a gente tá falando de sour. Falando de acidez. Essa é a Pacas Pilsen. Vamos limpar o paladar. Vamos, agora pra limpar. Falando de acidez agora, né? A acidez proveniente das frutas, né? Tem algumas que vêm dos cítricos, né? Que são aquelas acidez de ácidos cítricos, né? E tem a acidez que permanece melhor na língua, que é a málica, que vem mais das frutas. E é esse comfort na língua. Exatamente. Né? Mais das frutas, né? Essa acidez assim, a acidez málica não é uma acidez pontuda, né? Não é aquela acidez que incomoda, que é agressiva. Isso aqui tá super delicado. Super delicado. Super agradável. Existe o que a gente... Existe um mapa de acidez, onde tem acidez que explodem já na língua, tem outros que permanecem por mais tempo, tem outros que são mais devagar. Saúde, mais óbvio. A salivação, né? Pessoal, para terminar o papo aqui, esse brinde final. Saúde. Obrigado por terem vindo, obrigado aí por terem abraçado o projeto aqui da Chochubiru.
Haru 10 anos, né? E, pô, graças a Deus que a gente conseguiu fazer isso ainda dentro desse ano. Verdade. Tá completando um ano que a gente começou. Bateu agora, entre indas e vindas, viagens, projetos. Mas é isso. Todo um processo, não é algo que ia ficar pronto da noite pro dia, né? Com certeza. Obrigado, gente, por ter abraçado. Obrigado, Padilha, por ter capitaneado isso tudo. Obrigado de verdade. Para mim foi um prazer imenso passar por esse processo todo, entender um pouco mais aí de quão interessante e complexo é produzir uma cerveja, né? Realmente, embora seja fácil produzir uma cerveja em casa, fazer uma cerveja decente não é tão fácil assim, né? Quanto parece. É trabalhoso. E foi uma experiência, está sendo uma experiência. A gente aguarda aí o feed da galera em dezembro, né? Vai chegar a data aí em dezembro para a gente lançar, e a gente está muito feliz aí pelo convite do Padilha, por estar com você nesse projeto. Que seja a primeira de muitos aí. Chuchubiru. Projeto da Índigo, Pacas, Padilha, Léo, chefe do bar do Haru, e eu junto aqui, dando opinião, dando meus pitacos. Muito bom. Saúde. É isso, a arte da fermentação. Muito bom. Saúde. Obrigado. Tchau, tchau.